Quando abri os olhos, tudo era verde e cinza. O cheiro de terra molhada invadiu minhas narinas antes que eu pudesse entender onde estava. Havia uma névoa fina, úmida, que parecia pesar sobre o meu peito. Ou era o pânico que eu não conseguia nomear. Meus braços doíam, minhas pernas também. A camisa estava rasgada, colada no corpo por algo viscoso. Talvez sangue, talvez não. Tentei levantar, mas o chão parecia girar. As árvores fechavam o céu como dentes e havia marcas. No solo úmido, sulcos profundos, irregulares, como garras enormes que haviam arranhado a terra violentamente ao meu redor. Meu coração começou a bater mais forte. Por que eu estava ali? Quem eu sou? A boca estava seca, a cabeça latejava, e quanto mais tentava puxar qualquer lembrança, mais tudo se desfazia como fumaça. De repente, um som. Latidos, distantes, abafados pela mata, mas inconfundíveis. O eco deles se espalhava entre as árvores, reverberando em mim como um chamado ou um aviso. Olhei ao redor, rodando o corpo com dificuldade, tentando achar um caminho, qualquer direção. Mas a clareira era um círculo perfeito, cercado por troncos retorcidos e sombras que pareciam olhar de volta. Minha respiração ficou pesada. Tive a estranha sensação de que eu não estava sozinho ali. E o pior, eu não fazia ideia se deveria fugir ou me esconder. Andei sem saber para onde. Cada passo afundava na lama, enquanto os galhos batiam no meu rosto como chicotes. A floresta parecia não acabar nunca. O mesmo cheiro de podridão, o mesmo silêncio cortado, de vez em quando, pelos latidos distantes. Comecei a pensar que não havia nada além de árvores, nenhum sinal de estrada, cidade, gente, só eu, perdido. Até que vi, primeiro, uma silhueta curvada, imóvel, entre duas árvores grossas. Depois, conforme avancei, o corpo inteiro. Uma velha, parada no meio do mato, como se me esperasse. O rosto, deformado, a pele enrugada, como casca de árvore. Um dos olhos, meu Deus, quase saltava da órbita, esbranquiçado e opaco. Os dentes, quando ela abriu a boca, eram um amontoado de cacos amarelados. Alguns faltando. Por um segundo, senti desprezo. Gente do mato, pensei. Daquelas almas perdidas, atrasadas, que nunca viram um mundo de verdade. Eu era melhor. Ou pelo menos, costumava ser. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela sussurrou. A voz falhando entre o chiado e a rouquidão. Falta pouco. 3 luas. E ficou me encarando. Aquele olho quase morto. Quase me puxando para dentro dele. 3 luas? Fiquei parado, sem entender. O desprezo escorrendo pelo medo que começou a subir devagar pelo meu peito, como uma raiz apertando o coração. Quando dei um passo para trás, ela simplesmente se virou, sumiu entre as árvores, como se nunca tivesse estado ali. Corri, sem pensar, sem medir o chão irregular, simplesmente corri na direção onde a velha tinha sumido. Mas nada. A floresta engoliu o rastro dela em segundos, como se nunca tivesse existido. Só restou o silêncio. E meu próprio coração batendo forte demais, me sufocando por dentro. Então, senti um cheiro. Forte, ácido. Algo morto. Continuei andando, empurrando os galhos até que, de repente,
A mata se abriu e ali estava a vila. Casas velhas, inclinadas, como se estivessem cansadas demais para continuar de pé. Madeira podre, estalando a cada sopro de vento. Janelas quebradas, portas entreabertas. O chão coberto por folhas secas misturadas com ossos pequenos. Ou talvez eu só quisesse acreditar que eram galhos. O cheiro de bicho morto era mais forte aqui. E então, as pessoas. Elas começaram a sair devagar de dentro das casas, como baratas, quando a luz acende. Me olhavam, mas não diziam nada. Não me cumprimentavam, não perguntavam quem eu era, só olhavam, os olhos vazios. Eram estranhas. Não estranhas. Erradas. Corpos retorcidos. Costas arqueadas demais, braços tortos como raízes quebradas. Alguns mal conseguiam andar. Arrastavam as pernas com dificuldade, os rostos deformados. Bocas que não fechavam direito. Dentes faltando, pele marcada por feridas velhas e novas. E eu ali, parado, no meio daquele lugar, me sentindo exposto demais, como um animal que acabou de entrar na jaula e só agora percebeu. Me senti inquieto, como se a pele estivesse apertada demais no corpo, como se eu não devesse estar ali. Eles continuavam parados, me olhando, não faziam nenhum movimento suspeito, nem se aproximavam. Só observavam aquele monte de corpos deformados, imóveis, com aqueles olhos opacos, como se estivessem me analisando ou esperando alguma coisa que eu não conseguia entender. Tentei pedir ajuda. Ei, alguém, me ajuda. Minha voz saiu mais fraca do que eu queria, mas eles só balbuciavam coisas confusas, sons desconexos, palavras quebradas, como um idioma antigo, esquecido ou mal aprendido. Percebi então, eles nem sabiam falar direito. As bocas se moviam, mas o som não fazia sentido. Era como se a linguagem tivesse morrido ali, ou talvez nunca tivesse existido de verdade. Comecei a pensar, que tipo de lugar era esse? E mais importante, o que eu estava fazendo aqui? Olhei mais de perto as casas. Não parecia que eles se importavam com minha presença. Entrei em algumas, curioso, talvez procurando abrigo, talvez só querendo entender. Eles nem reagiam. Os móveis eram rústicos, mal feitos, como coisas esculpidas às pressas, sem nenhum cuidado. Tábua sobre tábua, cheias de farpas, como se o conforto fosse uma ideia que nunca chegou ali. O cheiro era insuportável. Mofo, madeira podre e algo pior. Bicho morto. Dava para sentir, impregnado nas paredes, nos tecidos rasgados, nos cantos escuros. Tentei falar com mais clareza com alguns deles. Olhei nos olhos, gesticulei, perguntei: quem são vocês? Onde eu tô? Como eu saio daqui? Mas era sempre a mesma coisa. Aqueles sons arrastados, guturais, balbucios sem sentido, como se as palavras fossem fragmentos quebrados, desconexos. Não consegui compreendê-los. Não consegui me fazer entender, até que começaram a me expulsar das casas, sem violência, mas com uma firmeza estranha. Simplesmente apontavam para fora, faziam sons baixos e fechavam as portas, ou o que restava delas na minha cara. Por sorte, encontrei uma casa vazia, ou pelo menos parecia vazia. Entrei, fechei a porta torta atrás de mim, a noite já tinha caído e eu não tinha conseguido nada, nenhuma resposta, nenhuma saída. Só aquele silêncio opressivo,
até que ouvi. Uivos. Muitos. Não eram uivos comuns. Não eram de cães normais. Aquilo parecia vir de algo maior. Mais antigo. Como se fosse o dono daquela floresta, daquela vila, daquela noite. Olhei pela fresta quebrada da janela e vi alguém, encapuzado. Andava calmamente pela vila, parando de porta em porta. Deixava pedaços de carne crua em frente a cada casa e ninguém saía para pegar. Me abaixei, me escondi atrás de um móvel velho, com a madeira tão carcomida que parecia que ia desmanchar a qualquer momento. Mantive os olhos fixos na fresta da janela quebrada. O encapuzado continuava. Andava devagar, sem pressa, como se fizesse aquilo há anos ou séculos. Parava na frente de cada casa, tirava da sacola um pedaço de carne crua, grande, pesado, ainda pingando sangue, e o deixava bem na soleira. Depois, seguia para a próxima, e ninguém saía. Nenhuma porta se abria, nenhuma mão aparecia para pegar. Só ele e os uivos. Os uivos aumentavam, vibravam pela vila, atravessavam as árvores, reverberavam dentro do meu peito. Não eram de lobos. Eu sentia isso. Não sei como, mas sabia. Eram de outra coisa. Algo que esperava, que sentia o cheiro da carne, que talvez já soubesse que eu estava ali, me escondendo, como um intruso. Respirei fundo, mas o ar parecia pesado demais para entrar nos meus pulmões. E então, o encapuzado parou, bem na frente da casa onde eu estava. Fiquei completamente imóvel. Prendi a respiração, com o peito queimando, implorando por ar. Mas não ousei me mexer. O encapuzado estava ali, a menos de 2 metros de mim, do outro lado daquela parede fina, podre. Ouvi os passos, pesados, arrastados. Ele parou, bem na soleira da porta, por um segundo, que pareceu uma eternidade. Achei que fosse abrir, que fosse entrar, mas ele apenas deixou o pedaço de carne. Ouvi o som úmido, o baque mole contra a madeira. Depois, nada. Só o silêncio. E os uivos, lá longe, ou perto demais. Não sei quanto tempo fiquei ali, encolhido, com os músculos tensos, o coração martelando dentro da cabeça, até que os passos começaram de novo, se afastando, lentos, ritualísticos. Só quando o som deles sumiu, me permiti soltar o ar preso, mas não consegui relaxar, porque a carne ainda estava lá, na minha porta. Fiquei vigiando aquele pedaço de carne durante horas. Nada aconteceu. O silêncio tomou conta da vila como um manto pesado, quase palpável. Meus olhos começaram a pesar, e eu não resisti. Adormeci ali, encostado na parede, o corpo cansado demais para lutar contra o medo. Acordei assustado. O dia estava começando a clarear, lançando uma luz fraca e pálida pelas frestas da janela. Olhei ao redor e a carne havia desaparecido. Nem sinal dela, nem do encapuzado. As casas ainda estavam silenciosas. Os moradores não haviam saído para sua rotina, se é que havia uma. Resolvi sair. Precisava ir embora daquele lugar estranho, daquele pesadelo. Encontrei a estrada por onde tinha vindo e comecei a caminhar.
Mas, após horas andando, algo estava errado. Não importava o quanto eu andasse, eu sempre retornava ao mesmo ponto, a entrada da vila. Era como se estivesse preso em um ciclo. Uma barreira invisível me prendia ali, um loop sem fim. A floresta parecia fechar-se ao meu redor e o uivo estava sempre lá. Mais próximo a cada vez, tive que voltar para a vila. No caminho, passei por algumas crianças. Elas estavam brincando perto de um poço antigo, de pedra desgastada e coberta por musgo. Mas, meu Deus, o que vi me congelou o sangue. Os rostos delas não eram normais. Os olhos tortos, olhando para direções diferentes, como se não conseguissem focar. Os braços, curtos demais, quase deformados. As bocas rasgadas, como se tivessem sido cortadas e mal cicatrizadas. E o pior, elas cantavam uma canção macabra, lenta e arrastada. Os cães vão levar sua alma. O eco daquela voz infantil e distorcida me perseguiu enquanto eu passava, e o poço parecia sugar o ar, como se estivesse vivo, esperando por algo ou alguém. Decidi me aproximar contra todo o instinto de fugir. Queria entender o que aquelas crianças cantavam, aquela melodia macabra que parecia um aviso. Elas pararam de brincar quando me viram, mas continuaram a cantar. Uma canção arrastada, cheia de palavras estranhas, meio desconexas, mas que consegui decifrar. Os cães vão levar sua alma, na noite escura, vão te chamar, sem perdão, sem compaixão, o sangue na terra, a última oração, a luz da manhã, clareava a vila. Mas aquela música parecia virar uma corrente pesada no ar, apertando meu peito. Os olhos tortos das crianças se fixaram em mim, vazios e vazados. Como se não fossem só olhos, mas buracos para algo que eu não podia ver. Os rostos delas se contorciam, sussurrando a mesma canção, que parecia crescer em volume e intensidade, ecoando entre as árvores. Cada palavra me penetrava como uma ameaça. Não era uma brincadeira. Não era um simples canto. Era uma premonição. Eu podia sentir que algo, invisível e implacável, estava prestes a me alcançar. E aquelas crianças não eram mais inocentes brincando no poço. Eram os arautos do que estava por vir. Corri o mais rápido que pude, sem entender direito como minhas pernas sabiam o caminho. Era como se algo dentro de mim guiasse cada passo. Quando finalmente parei, diante de uma velha capela caindo aos pedaços, senti um aperto no peito. Entrei, com o coração batendo acelerado. No chão e nas paredes havia desenhos antigos, rabiscos horríveis, mostrando pessoas amarradas, indefesas, enquanto cães gigantes e monstruosos as devoravam. Meu sangue gelou. Era um presságio, uma mensagem escrita pelo tempo. O frio tomou meu corpo inteiro, e meu peito apertou como se um peso invisível o esmagasse. Olhei para fora, tentando encontrar algum consolo. Mas a noite já havia caído. Como isso era possível? Eu tinha acabado de acordar. O dia mal tinha começado. Uma sensação de desorientação e medo me dominava. Na porta da capela, um homem estranho apareceu. Todo torto, com a cabeça desproporcional, me encarou fixamente. Sem dizer uma palavra, ele apontou para a lua cheia. Depois, passou o dedo pelo pescoço,
como se cortasse com uma faca. Seu olhar era frio, direto. Eu entendi, sem que ele precisasse falar. Eu sou o próximo. Entrei em pânico. Tentei fugir de novo, subi pela montanha, mas parecia que a floresta se movia sozinha. Os caminhos que eu tinha tomado simplesmente desapareciam. As árvores pareciam fechar as trilhas atrás de mim. Os sons me perseguiam. Passos lentos, respirações pesadas, uivos distantes que se aproximavam. Meu corpo não aguentava mais. A exaustão me venceu. Me encostei em uma árvore na mata e dormi ali mesmo. Sonhei com aquilo. Um cachorro enorme, negro como a noite, mastigando minha perna. Eu gritava, tentando me soltar, mas os moradores só ficavam ali, parados, olhando, sorrindo. Quando acordei, juro pelos deuses, havia marcas de dentes na minha perna. Como é possível? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo nesta vila? Tive que voltar para a vila. Não havia opções. A floresta me cercava, sufocava, e a estrada já tinha me mostrado que não me deixaria sair. Procurei um pedaço de madeira no chão, grosso e pesado, o mais próximo de uma arma que eu poderia ter ali. Com ele nas mãos, segui com passos cautelosos. De longe, vi eles. Todos reunidos na praça central. Usavam máscaras grotescas, feitas de pele de cachorro, mal costuradas, ainda com tufos de pelos e manchas escuras, secas. As roupas estavam imundas, rasgadas, pendendo dos corpos deformados. Alguns nem conseguiam ficar em pé direito. Se apoiavam uns nos outros ou se arrastavam pelo chão, grunhindo. Não pareciam mais humanos. Pareciam animais. Ou pior, no centro da praça, estavam montando uma espécie de altar. Era feito de ossos amarrados, com tendões e cordas de palha velha, cobertos de manchas escuras, talvez sangue seco. No topo, colocaram uma cabeça de cão, enorme, apodrecida, com os olhos já vazios e a língua pendendo para fora. Ao redor, amontoavam pedaços de carne crua, flores murchas e pequenas velas esculpidas rudemente que mal se mantinham acesas no vento frio. O cheiro era insuportável. Carne podre, mofo e algo mais. Algo que não consigo descrever, mas que me fez quase vomitar ali mesmo. Eles estavam prontos. E eu comecei a entender para o quê. Tinha que me defender. Não havia outra escolha. Agarrei o pedaço de madeira com força e parti para a vila. Bati neles com tudo que tinha. Acertei 1, 2. Ouvi ossos estalarem, corpos caírem. Achei que aqueles corpos deformados, frágeis, não aguentariam. Mas eles continuaram a se levantar, sem emitir dor, sem hesitar. Apenas se erguiam de novo, com aqueles olhos vazios, fixos em mim. No meio da confusão, não percebi. A velha, aquela mesma, o rosto deformado, os dentes podres, ela surgiu atrás de mim e me acertou com algo pesado, seco, direto na cabeça. Tudo apagou. Quando acordei, eu estava amarrado, num altar, coberto de sangue seco e fresco, que escorria pelas laterais e manchava as pedras do chão. Cordas grossas apertavam meus pulsos e tornozelos, me prendendo com força. Ao redor, eles estavam lá, todos eles, com aquelas máscaras horríveis, me olhando, em silêncio, esperando. Foi aí que eu o vi. O cão. Meu Deus. Aquele cão. Não era só um bicho. Era algo maior. Imenso. A pele parecia carvão queimado, cheia de cicatrizes grossas
e tufos de pelo desgrenhado. Os olhos brilhavam como fogo. 2 círculos vermelhos ardendo na escuridão, me perfurando como se soubessem tudo sobre mim, sobre quem eu era ou tinha sido. Ele veio devagar, as patas enormes afundavam na terra encharcada, sem pressa, como se já soubesse o final daquela história. Enquanto isso, todos eles, aqueles malditos, gritavam, babavam, tremiam. Alguns batiam com as mãos deformadas no peito, outros rolavam pelo chão numa histeria animalesca, completamente dominados. Eu só conseguia pensar, é assim que acaba. E agora, eu olho para os lados, procurando qualquer coisa. Uma ideia mirabolante, uma saída. Mas não tem. Só vejo aquelas caras deformadas, as máscaras, o altar sujo de sangue. Olho para cima, a lua cheia está surgindo, clara, imensa, silenciosa, e ele está cada vez mais perto. Sinto o calor da respiração, o cheiro de carne podre. E eu não tenho para onde fugir. Não tem escapatória. Ele vai me devorar. E ninguém nunca vai saber. O que aconteceu aqui